Você já reparou no jeito que você fala consigo mesma quando ninguém está ouvindo? Aquele diálogo silencioso que começa ao abrir os olhos e só termina quando o cansaço vence sua mente à noite. Muitas vezes, sem perceber, transformamos nossa cabeça em um tribunal. Somos réu, carrasco e testemunha de uma sentença que nós mesmos escrevemos. Quero te contar hoje a história de alguém que, como tantos de nós, vivia cansada. Não apenas do trabalho ou rotina, mas do peso das próprias palavras. Imagine uma mulher de 30 e poucos anos, trabalhando na recepção de uma clínica movimentada, lidando com gente impaciente, telefone tocando e uma pilha de papéis que nunca diminui. Para ela, a vida já não era uma jornada de descobertas, mas uma sucessão de obrigações repetitivas. O pior não eram as reclamações, mas as frases cruéis que ela repetia para si mesma. Eu não dou conta, isso não é para mim. A vida é assim mesmo, Deus deve estar ocupado demais. Essa mulher, uma alma cansada, cresceu ouvindo que a fé remove montanhas e que as palavras têm poder. Mas em casa, o que sobrava era o eco de uma autocrítica impiedosa. A sabotagem dela vinha disfarçada de realismo, um veneno em doses homeopáticas todos os dias. Na clínica, ela ouvia o sofrimento alheio e absorvia aquela energia negativa. Cada erro bobo virava a prova definitiva de sua incapacidade. Tá vendo? Você sempre estraga tudo. Ninguém dizia aquelas coisas para ela. Eram vozes internas, memórias de críticas antigas, que ganharam vida própria e se tornaram os móveis pesados que ela empurrava dentro da própria cabeça, arrastando o corpo e a alma para um estado de exaustão profunda. Certo dia, em um intervalo de almoço, ela abriu o celular e encontrou um áudio antigo de sua mãe. A voz era simples, mas terminava com um conselho. Minha filha, cuidado com o que você fala, porque a palavra tem peso e o mundo foi criado pela fala. Aquilo não bateu como uma revelação mística, mas como um incômodo físico, uma pontada de responsabilidade. Ela começou a observar a si mesma como quem observa uma estranha. Reparou que toda vez que dizia "vai dar errado", seu corpo já se encolhia, seus ombros caíam, a respiração ficava curta e o coração acelerava. Ela percebeu que suas palavras não ficavam apenas no ar. Elas desciam para o seu sistema nervoso. Instalavam-se nos seus músculos e moldavam a forma como ela via o mundo. Numa noite chuvosa, sentada na beira da cama, ela decidiu fazer um teste. Em voz baixa, quase com vergonha de si mesma, ela disse: "Eu não sou descartável." A frase soou estranha, como se estivesse falando em outra língua. Ela riu, mas repetiu. O maior problema não era repetir frases bonitas, mas o confronto que elas geravam. Toda vez que ela tentava dizer algo bom, uma voz contrária vinha perguntar: "Quem você pensa que é?" Era uma briga interna exaustiva. Ela entendeu que não se tratava de uma fórmula mágica, mas de uma guerra de resistência. No culto, ouviu que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo finalmente fez sentido. Ela estava alimentando sua própria escassez com o que dizia. Não era sobre negar a dor ou fingir que o cansaço não existia. Era sobre parar de usar a língua para cavar o próprio buraco. Ela começou a trocar o "eu não aguento mais" pelo "eu estou cansada, mas não estou sozinha." Trocou o "isso nunca muda" pelo "Deus ainda está trabalhando." Nada ficou mágico da noite para o dia, mas a atmosfera interna ficou menos pesada. Ela percebeu que Jesus nunca separou a palavra da realidade. Ele falava e as coisas aconteciam porque suas palavras eram carregadas de uma verdade que ele já vivia. Se você nunca parou para escutar sua própria boca quando ninguém está por perto, talvez seja a hora. Não é sobre ser uma pessoa positivamente tóxica que finge que tudo está bem, mas sobre ser uma pessoa atenta.
Essa vigilância cansa, é verdade. As colegas de trabalho notaram o silêncio dela, mas não era um silêncio de tristeza. Era um silêncio de proteção. Ela estava cansada de ser sua própria acusadora e decidiu que não aceitaria mais qualquer frase atravessada dentro de si. O verdadeiro teste veio quando o chefe a chamou na sala por causa de um erro real. O velho script tentou assumir o controle. Você é um fracasso, vai ser demitida. O corpo dela reagiu imediatamente. As mãos ficaram frias e a garganta secou. Mas no meio daquela tempestade interna, ela respirou fundo e pensou: eu errei, mas posso aprender. Foi quase um ato de rebeldia contra si mesma. Ela pediu desculpas sem se humilhar. Saiu da sala nervosa, mas inteira. No ônibus, a briga continuou, palavra contra palavra. Ela entendeu que o cérebro aprende por repetição e que a fé também. Começou a anotar frases simples em papéis. Deus não me esqueceu, eu posso aprender. Minha história não acabou. Às vezes ela lia aquilo com raiva, outras vezes chorava. Mas ela continuava falando, porque entendeu que acreditava mais no que falava do que no que sentia. Se você está lidando com ansiedade ou uma tristeza que parece não ter fim, é fundamental entender que a fé não exclui o cuidado. Essa mulher também buscou ajuda profissional quando percebeu que algumas feridas eram profundas demais. A psicologia e a espiritualidade caminharam juntas na vida dela. Ela aprendeu que afirmar a verdade de Deus não é negar a sua dor, mas escolher qual voz terá a última palavra no seu dia. O medo falava alto, mas a fé, mesmo sussurrando, começou a responder. Ela passou a tratar a si mesma com a mesma graça que tentava oferecer aos outros. Percebeu que, quando se tratava com dureza, ficava impaciente com o mundo. Mas quando se concedia o direito de ser humana, o mundo parecia menos hostil. Meses se passaram e a vida lá fora não mudou tanto assim. A clínica ainda era caótica, o dinheiro ainda era contado e os desafios continuavam batendo à porta. Mas a mudança interna de quem decide vigiar a própria língua é como mudar o leme de um navio. No começo, parece que nada aconteceu. Mas depois de algum tempo, você percebe que está em um oceano diferente. Ela já não era mais refém dos próprios pensamentos. Quando vinha um pensamento de derrota, ela pausava. E nessa pausa, entre o pensamento e a aceitação, é onde a liberdade mora. Ela entendeu que Jesus falava antes de ver, não por negação, mas por autoridade. Ele dizia: levanta-te para quem ainda estava no chão. Ele trazia a realidade do céu para a terra. Talvez você esteja esperando uma grande virada externa, um golpe de sorte ou um milagre espetacular. Mas às vezes a grande virada é simplesmente parar de se chamar de fracassada todos os dias. Se as frases que você diz sobre si mesma fossem ditas a alguém que você ama, você permitiria? Se a resposta for não, por que você se permite ser tratada assim por você mesma? A transformação começa no corte, na decisão de abandonar certas sentenças de morte que você assina. É um treino diário, um exercício de paciência e, acima de tudo, um ato de amor próprio diante de Deus. Não é sobre ser perfeita, é sobre ser verdadeira e parar de usar a sua língua como uma arma contra o seu próprio destino. O poder das afirmações está em escolher o que você vai alimentar dentro da sua mente. A história dessa mulher é a história de muitos de nós que decidimos que a nossa boca será fonte de vida e não um ralo por onde escorre a nossa esperança. Ela ainda tem domingos em que sente vontade de sumir, ainda reclama de vez em quando e ainda se cansa. Mas a diferença é que agora existe uma resistência. Ela não pisa mais em areia movediça. Suas palavras criaram um solo firme onde ela pode colocar os pés e dizer: eu estou com medo, mas eu vou continuar. E se você chegou até aqui ouvindo essa reflexão, saiba que não é por acaso. Talvez seja o momento de você também olhar para o espelho, não para procurar defeitos,
mas para dizer para aquela pessoa ali que ela é amada, que ela é capaz e que o Criador não desistiu. Escolha uma frase hoje, algo honesto e simples, que você consiga repetir mesmo quando estiver exausta. Algo como: Deus está comigo no meio dessa bagunça, ou eu sou capaz de recomeçar hoje. Não precisa ser algo para impressionar ninguém, apenas algo para declarar sobre a sua própria vida. A caminhada é longa, mas o primeiro passo é sempre dado no silêncio do seu coração e na força da sua voz. Existe um tipo de conversa que quase ninguém considera espiritual, mas que Deus ouve com muita atenção. É aquela que você tem consigo mesma no banho, quando erra algo ou quando deita e o teto vira uma tela. O que você diz ali também forma quem você é. A afirmação não é convencer Deus de nada. É convencer a si mesma de que as promessas dele são mais reais do que os seus sentimentos momentâneos. É como Davi, que conversava com a própria alma e perguntava por que ela estava abatida, direcionando-a de volta para a esperança. Treine sua voz para ser uma aliada e não uma inimiga. Falar vida é um ato de resistência em um mundo que só fala de morte e escassez. E saiba que nesse processo você não precisa ser forte o tempo todo. Algumas afirmações só precisam soar verdadeiras, como: hoje eu sobrevivi e isso é o suficiente. Isso também constrói um futuro. O perigo não está em falar coisas positivas. O perigo está em continuar concordando com a derrota e achando que isso é apenas sinceridade. Não aceite o rótulo de realista se essa realidade só serve para te paralisar. Se você sente que é hora de mudar o seu roteiro interno, comece agora. A pergunta que eu deixo para você não é qual frase é a mais poderosa, mas sim, qual frase você decidiu que precisa parar de dizer hoje mesmo? Qual sentença você vai rasgar para que uma nova história comece a ser escrita? Eu quero te convidar a participar desse movimento de mudança. Escreva aqui nos comentários uma frase que você decidiu abandonar. Não precisa explicar o motivo, apenas coloque para fora, traga para a luz. Às vezes, o simples ato de escrever já quebra uma corrente que nos prendia há anos. Vamos ler, vamos nos apoiar e caminhar juntos. Sua boca tem o poder de criar novos mundos ou cavar velhos buracos. Se essa história lhe tocou, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam de alento. E não se esqueça, para mudar a sua vida, basta mudar o que você diz para si mesma. Decida hoje ser sua aliada e não sua pior inimiga. Que a paz guarde seus pensamentos e suas palavras. Até o próximo vídeo.